Boa noite, irmãos. É bom estar aqui, não é? O que você acha? Acho que só o Dalton que gosta. Vou fingir que eu não ouvi. Ok? Boa noite, irmãos. É bom estar aqui, né? Agora sim, né? Às vezes precisa de ensaio. Mas é verdade. Imagine no céu como vai ser. Muito melhor, né? Sem sombra de dúvida, melhor, né? Deve ser realmente uma coisa indescritível. João até tenta descrever alguma coisa no livro de Apocalipse. Mas deve ser realmente uma coisa muito maravilhosa você estar num lugar chamado céu perfeito, sem nada, sem aquela preocupação de que amanhã é segunda-feira. Pois é, né? Trabalho, contas para pagar, né? Mercado para fazer, dinheiro que não tem, saúde que está ruim, médico, dor na coluna, dor nas pernas, dor na cabeça, dor no braço, dor no cotovelo, dor em tudo quanto é lugar, até no cabelo. Imagina o céu como deve ser uma coisa maravilhosa. Como deverá ser, né? Eu fico com inveja santa de João quando ele viu o céu. Tem uma música de João viu, né? Deve ter sido uma visão esplendorosa. Por um lado, sim. Por outro lado, não, né? Porque ele teve que voltar para a realidade. Prisão de Ilha de Patmos. Mas por pouco tempo. Logo depois ele subiu e hoje, com certeza, está numa alegria só. Se ele pudesse olhar para a gente, ia falar, tadinhos, sabe que estão perdendo. Mas, como a Bíblia é maravilhosa, ele olha para a gente, Jesus Cristo, e diz assim, calma que teu dia chega. O problema é, quando esse teu dia chegar, você sobe ou desce. Às vezes você, ilusoriamente, acha que vai subir. E quando acaba, vai descer. Aí vai ser complicado, né? Não vai ser nada bom. Você vai olhar para trás e vai dizer assim, estava tão bom lá, né? Mesmo com cheio de dores. Porque aqueles que não subirem para a glória eterna, para o paraíso, para o céu, infelizmente vão para um lugar pior do que esse que você vive hoje. Incomparavelmente pior. Então, comigo eu queria que você lesse Apocalipse 14, de 1 a 4, e vamos responder uma pergunta. Quem entrará na terra prometida do Deus Todo-Poderoso? Quem vai entrar? Você vai comigo ver que nesse texto e outros que vão nos ajudar a responder essa pergunta, e você vai olhar para dentro de si mesmo, não olhe para os outros, olhe para si. Será que eu vou entrar? Realmente vou entrar? Tem certeza, convicção disso? Os músicos entendem muito bem o que eu vou dizer. A gente que é músico, né, Dalton? A gente que toca. Geralmente a gente está preocupado em emitir um som certo, não é isso? Não funciona assim? Ainda mais os instrumentos de sopro, que qualquer vacilada, né, é uma nota errada. Diferente do piano, mas se bem que o piano você esbarrou, né? Mas instrumentos tipo aquele lá que você não conhece, né? Que você só puxa e desce, né? Parou no lugar errado, nota errada. Soprou, mal soprou, nota errada. E às vezes a pessoa, por não ter ouvido, acha que está abafando. E acha que está tocando bem. Mas o maestro olha para a gente e diz assim, está tudo errado. Você acha que... Então, João, nesse texto, ele diz o seguinte, acompanhe comigo. Então olhei, diz João, e eis que diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus, como o de muitas águas e de um forte trovão. O som que eu vi era como o de arpistas que tocavam as suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico,
a não ser os 144.000 que haviam sido redimidos da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens como primícias a Deus e ao Cordeiro. Não sei se você prestou bastante atenção nesse texto, e você vai ver que João aqui ele coloca algumas coisas interessantes, outras mal lido e mal entendido pode dar uma má compreensão daquilo que está sendo dito. Mas João, quando ele olha lá para o céu, você viu isso no texto comigo, ele vê Jesus Cristo, o Cordeiro, sacrificado, em pé, mostrando assim um sinal de poder, mostrando um sinal de vitória sobre o Monte Sião. E junto com ele, 144.000. E esses 144.000, diz João, que esses foram os que foram remidos, lavados, comprados por Jesus Cristo. Por favor, entenda o texto. 144.000 não quer dizer que só 144.000 estarão no céu, junto com Deus. Existem pessoas que pensam assim, não vou entrar no mérito da questão deles. Mas o livro de Apocalipse, ele também tem muita coisa figurada. E você precisa entender ele como um todo. João, quando ele diz 144.000, ele não está dizendo exatamente 144.000 pessoas. Se fosse assim, esse número já tinha sido alcançado há muito tempo, já há muito tempo mesmo. Porque fora disso, né, olha quantos. E se já foi alcançado esse número, você e eu estamos lascados. Que já passou. Em outro texto, João mesmo no livro diz, Apocalipse, que viu uma multidão incontável. O que João quer dizer aqui é que existe um número certo, determinado, um número de pessoas que estarão lá no céu. Um número certo e determinado. Nos quais você pode estar ou não, dependendo de como você vai entender e se comportar diante de Cristo. Para que possa um dia, quando Cristo te chamar, chegar a tua hora, você ter convicção de que vai subir e não descer. Então, se você tem convicção de que vai subir, fique tranquilo que você é um desses. Se você tem dúvida, se desespere, porque você não é um desses. E se não é um desses, você não vai subir, vai descer. E João diz que esses que estavam lá, estão louvando a Deus, glorificando a Deus. E ele ouve do céu uma coisa interessante, som como muitas águas, e diz de um forte trovão. Agora, olha só que interessante, ele compara esse forte trovão como arpistas tocando suas harpas. Quem já viu uma pessoa tocando harpa aqui, vai entender o que eu vou dizer. É impossível uma harpa tocar que nem um trovão. Não dá. Nem se eu cair em cima do piano, vou fazer igual. E olha que eu sou pesado. Não dá. Se eu juntar um monte de instrumento de sopro, também não dá. Ainda mais arpistas, que é uma coisa leve, uma coisa suave. Se você já viu, você deve estar entendendo o que eu estou dizendo. Se você nunca viu, é só procurar no Google harpa. Alguém tocando. Você vai ver que para chegar a som de trovão, meu filho, acho que todas as harpas do mundo tocando junto não dá. Então está tendo uma incoerência aparentemente aqui. Está tendo uma incoerência. Aparentemente. João não está querendo fazer aqui, como eu falei, uma cena exata, mas ele está dando para você uma ideia de certeza e segurança, mas ao mesmo tempo de suavidade. Quando o trovão cai, né, quando o pessoal ouve o trovão, né, você vê, é nítido e certo. O barulho é nítido e certo. A luz é nítido e certo para que onde ele bater, a descarga é violenta, né? Tem gente que consegue sobreviver, graças a Deus, mas eu não quero testar se eu consigo. Quero estar distante disso. Mas o Senhor está dizendo que isso acontece, e ele viu.
E junto com esse pessoal de João, que tem um pessoal cantando um cântico novo. Não me pergunte qual é, não sei, mas eu tenho certeza que um dia eu saberei. Um cântico de João que nem ele podia cantar, se você percebeu a atenção no texto. Que só podia cantar aqueles que estavam lá. João viu, ele não estava. Ele teve a oportunidade de presenciar, de ver, igual você está me vendo. Você está me vendo, você não está aqui onde eu estou. É mais ou menos isso, você está me vendo. João viu, mas ele não estava lá. E aquele grupo todo que estava lá cantava um cântico novo. Mais ou menos uma coisa 1000 vezes melhor do que aquilo que nós fizemos agora há pouco, cantamos. Né? Infinitamente mais. Muito melhor. E então João, quando ele vê aquele cântico, ele faz justamente uma afirmativa. Esses são os que não se contaminaram com mulheres. Aí você olha assim, estou lascado, eu casei. Não, ele não está falando sobre isso. João também não está falando sobre isso. Daqui a pouco a gente vai pensar um pouco mais sobre isso, esses detalhes. Eu sei de uma coisa, que esse dia chega. Isso é fato, incontestável. Se não vier ele buscar a sua igreja de forma visível para todos, ele virá para todos individualmente quando nós deixarmos este mundo. Fechou o olho, você vai à presença de Deus. E lá na presença de Deus, o problema é, sobe ou desce? Eu não sei quando será o meu dia. Já passei por experiências quase lá. A Adriana sabe disso, né? Lembra disso? Uma vez eu estava no médico, dentista, fui levar o Matheus, meu filho pequitinho, ainda na época. E foi uma cena interessante. Saí do consultório do médico, fui para a recepção, virei para minha esposa e falei assim, é assim, 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 agora chega para lá que eu estou caindo. A minha pressão foi, a 4. Olha, foi uma sensação gostosa, sabe? Estou indo dessa para melhor. Ela não gosta que eu fale isso não, mas... Porque eu tinha certeza e segurança e convicção de que se deixasse esse mundo, eu estaria indo para onde? Para o céu. Porque eu sou bom, melhor do que todos? Não. Nem passa isso na minha cabeça. Pelo contrário, eu ainda me acho o pior de todos. Eu ainda me acho assim. E aí, então... Mas eu tenho certeza. Por quê? E aí vem João colocando aqui algumas afirmativas. E essas afirmativas eu queria compartilhar com você. E uma das coisas que me chama a atenção nessa afirmativa é: esses que estão lá são os que foram comprados. Esses que estão lá foram aqueles que foram comprados por Cristo. E quem são os comprados por Cristo? Mateus 7, 21, 23, nós temos aqui um primeiro momento em que você vai pensar comigo se você foi ou não comprado por Jesus Cristo. Diz o texto aqui, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos... Mas apenas, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas, continua o tempo. 7, 21, 23. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então diz Jesus Cristo para eles, nunca os conheci. Afastem-se de mim. Ou em outras versões, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, João já está dizendo aqui, Mateus, registrando a fala de Jesus Cristo, está dizendo o seguinte, os comprados por Jesus Cristo são aqueles que fazem a vontade de Deus.
Aqueles que foram comprados por Jesus Cristo não são aqueles chamados religiosos, você percebeu no texto? Muitos naquele dia me dirão, mas nós fizemos, nós falamos, nós praticamos. E se você prestou atenção no texto, Jesus não diz para eles assim, é mentira. Vocês não fizeram nada disso. Jesus Cristo disse isso? Não. Ou seja, em outras palavras, fizeram. Fizeram sim. Pregaram, falaram. Vamos aumentar um pouquinho a lista. Cantaram, tocaram, serviram na igreja, foram pastores, foram diáconos, foram ministros, foram membros, foram tudo dentro da igreja. Mas, no entanto, apesar disso tudo, apesar de ter o seu nome escrito no rol de membros de uma determinada igreja, desde pequenininho, no entanto, diz Jesus Cristo que para estes que não foram comprados, mas se achavam comprados, dirá, não vos conheci, porque vocês não praticam a vontade de Deus, mas sim praticam a iniquidade. A pergunta é, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos se salvem. Aí você olha para você e faz, então, tudo bem, né? Porque eu busquei Jesus Cristo e entreguei minha vida a Ele e estou salvo. Será? Quando Jesus Cristo fala, faz a vontade do meu Pai, não é somente entender que é isso ou aquilo, mas sim tudo. E a vontade de Deus é que o homem nasça de novo. A vontade de Deus é que ele morra para o mundo e nasça para Cristo, para Ele. A vontade de Deus é que o homem deixe de ser uma velha criatura para ser uma nova criatura. A vontade de Deus é que a pessoa, no seu íntimo, deixe de ser aquele que pratica a iniquidade, o pecado, e passa a viver uma vida de santidade com Deus. A vontade de Deus é todo aquele que, quando buscou a Jesus Cristo, passou a praticar a vontade dele e não a vontade dos homens. Mesmo que pareçam iguais, mesmo que tenham a mesma sintonia, vamos dizer assim, mas não são a vontade de Deus. Ou melhor, não é a vontade de Deus. Então você para agora e pensa, eu faço a vontade de Deus? Note que tem religiões que dizem que a vontade de Deus é praticar o bem. Está certo, nós devemos praticar o bem sim. Não porque é a vontade de Deus, mas porque você é um ser humano e não faz nada do que é sua obrigação. Sabe aquele papai e aquela mamãe quando chega o filho? Eu acho um modo muito grotesco de parabenizar, né? Mas tem pais que fazem assim. O filho mostra a prova para o pai e diz, tirei 10, papai. Ou para a mamãe, né? Tirei 10. Aí vem aquela resposta maravilhosa que se você fala, nunca mais fale. Não fez mais que sua, desmontou a criança. Desmontou a criança. Essa é a pior coisa que se pode dizer. Mas na nossa vida espiritual, na nossa vida como pessoa, fazer boas obras não é fazer mais do que a nossa obrigação. Como seres humanos, respeitando e praticando coisas moralmente falando, biblicamente falando, naturais. Então não é isso fazer a vontade de Deus. Então Mateus é bem claro em dizer aqui, nesse texto, que a vontade de Deus precisa ser observada e não deixada de lado. E qual é a vontade de Deus? Que todos se salvem. Mas dentro dessa questão, eu preciso entender outras coisas mais. A vontade de Deus é que você tenha a marca, no caso, dele. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz o seguinte. Veja
Se você sabe que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo por Deus para que possa estar sendo contado como um daqueles que estão no céu, os 144 mil, tem que ser identificado como alguma coisa. E vem então Paulo escrevendo aos Efésios e diz o seguinte: quando vocês ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Vejam aí, ele usa no versículo 13 a palavra selado. Eu acho que todo mundo aqui já teve que um dia ir no cartório registrar alguma coisa ou autenticar alguma coisa. Você já foi? Se você não foi, você um dia vai. Não tem jeito. Tem que ir lá autenticar, tem que ir lá registrar, tem que ir lá reconhecer firma, aqueles negócios todos chato, burocracia, você paga, né? Mas tudo bem. Quando você está lá dentro, você sai com aquele papel com um baita de um carimbo no final e um papelzinho colado lá, assinado, não é assim que funciona? Quem trabalhou em repartição pública ou em outros que pedem esse tipo de documento sabe como é que o negócio funciona. Se não tiver, não adianta ele apresentar nada que não vai entrar. Não vai funcionar. Tem que estar assinado, carimbado, registrado. É isso aí. Nós temos que ter esse carimbo, esse registro, esse selo de autenticação, esse selo que diz o seguinte: é válido, é original, ou cópia, mas realmente de um original válido. Quando você chegar diante de Deus, se você não tiver o selo, esse registro, essa assinatura, ele vai olhar para você e vai dizer assim: não vale, isso não vale. Mas fizemos, isso não vale. Certa vez, me permita, cadê a irmã Sandra? Está aqui, está escondidinha, está lá atrás. Irmã Sandra, me permita usar o nosso exemplo, irmã. Nós fomos registrar uma ata da igreja. Não sei se a irmã lembra desse fato. Chegando lá, a irmã Sandra pega a identidade dela e coloca na mesa. Aí o camarada olha para o... É você? Não foi, irmã? Aí a irmã Sandra, nos meus áureos tempos. Foi isso, irmã? Aí o camarada assim, perdeu a validade. Mas como? Não está escrito aí que não tem validade? Mas não está com cara de que é você. Aí eu ainda falei para o rapaz, eu ainda falei, né? Tentei argumentar. Isso é uma carteira de identidade. Registrado, está aí direitinho. Ele disse, não vale. Registramos a ata? Não. Teve que a irmã Sandra tirar uma nova carteira de identidade, passar por um novo processo legal, para que então pudesse registrar aquela ata. Chegou lá, apresentou a carteira de identidade original, sim, mais atual, registrada e tal, bonitinho. Aí sim a ata foi autenticada. Burocracia? Sim, pode ser. No céu não tem burocracia, mas tem o carimbo de Deus. Isso ele não abre mão. Então, o indivíduo que foi comprado por Deus, tem que ter esse selo. E esse selo, segundo o próprio Paulo, a própria palavra de Deus diz, é o Espírito Santo. Quando você realmente entrega a sua vida a Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo com Deus. E é Ele que te garante, porque Ele é o selo da entrada no céu. E o que é ter o Espírito Santo em nós? Isso é uma coisa meio controversa, até por visões diferentes em outros lugares. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem certeza, convicção plena de que você é filho de Deus. Você não tem nenhuma gota de dúvida. Você não tem nenhuma suspeita de que não tenha. Porque quando Ele está em nós, Ele age em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus.
Quando nós não temos aquela vozinha que diz lá no nosso coração, isso é pecado. Deus vai cobrar isso de você. Deus vai exigir isso de você. Todo crente em Jesus Cristo, autêntico, registrado, carimbado, com a assinatura de Deus, tem o Espírito Santo. E mesmo que venha pecar, o Espírito Santo vai incomodar, vai puxar e vai dizer, se arrependa. Se você não pratica o que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, e não sente nada por causa disso, você não tem o Espírito Santo. Você não tem. E como é que isso funciona em nossas vidas? Tem um exemplo que eu adoro de ler sempre, que está lá no livro do profeta Isaías. Muitos aqui conhecem o texto. Adoro de usar esse exemplo, porque esse exemplo narra claramente o selo. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 7. Estava Isaías, num determinado dia da sua vida, lá no templo, você vai ver isso no texto. E lá no templo, Deus aparece a ele. Acompanhei o texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi, diz Isaías, o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Olha aqui o texto. Isaías, profeta de Deus, no templo. Você viu isso comigo? De repente ele dá de cara com Deus. Imagina a cena, você, de repente, no abrir e fechar de olhos, dá de cara com Deus. Qual foi a reação de Isaías? Até que enfim, estou chegando no céu. Foi assim que ele fez? Oh, dia maravilhoso, estou vendo a glória de Deus. Foi assim que ele fez? Ele entrou em desespero. Ai de mim, vou morrer. Ou seja, não vou subir, vou descer. Ai de mim. Como o pessoal costuma dizer por aí fora, né? Estou lascado, estou frito. Por quê? Diz Isaías. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Não sei o que ele quer dizer com isso. E para mim não me interessa o que ele queria dizer com isso. O que me interessa é que ele olha para si e diz, realmente eu estou perdido. Apesar de estar no templo, servindo a Deus, cultuando a Ele, sendo um profeta dele, estou perdido. Vou perecer, vou morrer. E aí Deus não fala nada. Ele simplesmente pega e diz para um dos seus servos celestiais, e esse um pega com uma espécie de um gancho, né? Tipo um pregador, né? Pega aquela brasa viva no altar e voa até Isaías. Imagina a cena, aquela brasa vermelhinha. Quem faz churrasco sabe como é que funciona o negócio. Aquela brasa vermelha. Você tem até medo de chegar perto, que aquele negócio quando queima, queima mesmo, né? E ele pega aquela brasa e toca aonde? No problema de Isaías, no pecado de Isaías. E ao tocar aquela brasa viva, quente, ardendo,
disse ele, agora teus pecados estão perdoados. E agora você ouve a voz de Deus. Ele diz, né? Agora eu ouço a voz de Deus. E a história continua, se você quiser ver, que a história linda que ele tem com Deus. O que aconteceu ali como exemplo para a gente? Ele não tinha marca. Selo é marca. É o sinal de validade. É o sinal que diz, você foi perdoado, foi purificado, você é autêntico. E aí então Isaías olha aquela situação, vou perecendo, vou morrendo, e então um dos serafins pega, vai lá e pronto, resolvido o seu problema, você está perdoado, você foi purificado com esta brasa queimada, tirada do altar. E aí depois daquilo disse, seus pecados estão perdoados. Olhe para si agora e diga, Deus já tocou no seu pecado? Já ouviu de Deus, os teus pecados estão perdoados? Você já ouviu essa voz soando no seu coração, dizendo assim, com isso você está perdoado? E note, faz parte do contexto, não é algo gostoso de experimentar. Se você quiser saber a dor, quando estiver fazendo um churrasquinho, pegue uma e toque na sua boca. Eu não recomendo, tá? Não recomendo, de hipótese alguma. Se você é curioso, vai que você faz. Não vai dar certo não, tá? Vai doer muito. Por quê? Porque aquela brasa purificou aquilo que para ele era o problema diante de Deus. O Espírito Santo, ele quer purificar. Jesus Cristo, aliás, quer purificar as nossas vidas com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. E quando ele quer purificar, e como ele quer isso, nós precisamos permitir a ação dele na nossa vida. E ele vai em cima daquilo que geralmente nós gostamos muito de fazer, porque vivemos, ou quem vive, vive na carne. E não quer largar aquilo, ou as coisas, por Cristo. Então precisamos entender o que é largar para que Deus ache. E aí João vem, esses são os que não se contaminaram com mulheres. Vale a pena fazer algumas observações nesse texto para não entender coisa errada. Mulher não é pessoa feminina aqui, tá? Não é. É uma questão cultural do povo judeu e daquela época. Ele diz assim, esses são os que não se contaminaram com... Então, pode pegar o texto aí, você vai ver lá em Apocalipse. Volte lá em Apocalipse 14, versículo 4. Veja de novo com atenção o texto. Apocalipse, só voltar isso. Obrigado. Esses são os que não se contaminaram. Eu vou ler para quem não conseguiu ler. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. É diferente se eu ler assim. Esses são os que não se contaminaram com as mulheres. Aí alguém pergunta, pera, tudo igual, pastor. Pensa. Às vezes nós erramos por não entender a nossa própria língua, o nosso próprio texto. Quando ele diz, João, com mulheres, ele não está se referindo a uma pessoa. Apesar de estar no plural, ele não está se referindo a um ser do sexo feminino. Ele está se referindo a um conceito. Que conceito é esse? Se ele diz com as mulheres, aí você entenderia que ele está se referindo às pessoas do sexo feminino. Aí mudou a figura. Aí já é outra conversa. Mas quando ele diz com mulheres, ele não está se referindo à pessoa do sexo feminino.
Até porque, se fosse assim, nenhum homem casado entrava no céu. Porque no momento que casa, no momento que tem a sua intimidade ali, essas pessoas deixaram de ser castas para ser o quê? Deixaram de ser virgens. Não é assim? Precisa mais detalhe? Precisa pintar, desenhar? Não precisa. Não é isso. Se fosse assim, Deus não teria feito o casamento, concorda comigo? Proibido casar. Porque se casar não entra no céu. Não é isso que ele está falando. Ele não está pensando nessa questão. Ele está pensando num conceito. João está escrevendo aqui é um conceito que aquelas pessoas lá atrás entenderam. Você e eu precisamos entender buscando lá atrás este conceito. E qual era o conceito aqui? O conceito é a idolatria. O conceito aqui é a prostituição cultual. O conceito aqui é o viver no pecado. A Bíblia diz, por exemplo, em Êxodo 34, versículo 15, e você vai entender agora, olha como fica mais claro a ideia aqui de João. Êxodo capítulo 34, versículo 15. Então, tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra, pois isso é Deus falando para o povo de Israel quando estava para entrar na terra prometida. Pois quando eles se prostituírem seguindo seus próprios deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão vocês e o levarão a comer dos sacrifícios deles. Então, veja, Deus está dizendo para você, para aquele povo lá, o seguinte: não faça com esse pessoal o quê? Aliança, pacto. Não se juntem a eles, porque eles certamente levarão vocês a se prostituírem. Prostituir com o quê? Com a idolatria, com os sacrifícios, com participar da mesa dos demônios. É isso que aqui você lê nesse texto. Quem entrará no céu são aqueles que não se contaminaram com esta imoralidade do mundo. E para que isso pudesse acontecer, e eu e você, um dia antes de ter Jesus Cristo, estávamos contaminados, a Bíblia diz, inclusive, eu até esqueci de trazer o texto, né, em Salmo, aquela pergunta que o salmista faz: quem entrará no seu santo monte? Diz o texto: aqueles que são limpos de mão e puros de coração, purificados sua vida, suas práticas em Jesus Cristo. Quando você está entregue ao mundo, você tem a marca do mundo, a marca da besta. Quando você se entrega a Jesus Cristo, você passa a ter a marca de Cristo, a marca da salvação, o selo do Espírito Santo. Quem são estes que praticam a iniquidade? João, ele coloca em 2 textos para a gente e nos dá uma amostra do que é esta iniquidade, que praticam a iniquidade. Lembra disso? Apocalipse 21, 8. E depois 22, 14, 15. Olha aqui diz João: mas quanto aos covardes, aos descrentes, não acreditam, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Agora, na sequência, Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados que lavaram suas vestes, purificaram suas vidas no sangue de Cristo. Assim têm esses o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Olha que coisa linda, né? Mas ele diz: ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. A palavra mentira aí
não é aquela mentira, só isso, né? As pessoas às vezes confundem. Assim, você viu fulano? Não, não vi não. Mas você viu. Isso também é mentira, lógico. Mas a palavra mentira aqui tem uma amplitude muito maior, né? A palavra é vive no engano. Vive no engano. Inclusive o grego aqui, pseudo. Pseudo. Já ouviu essa expressão em português? Pseudo. Mentira, engano. Ficarão de fora todos aqueles que amam o engano e praticam o engano. São aqueles que se enganam a si próprios, achando que vão entrar e não vão entrar. Porque eles fazem coisas que aparentemente parecem ser a vontade de Deus. Então, concluindo, a gente diz o seguinte: eu vou subir ou eu vou descer? Isso é contigo. Eu não posso responder. Eu respondo por mim. Não porque eu sou melhor, repito. Eu acho ainda que ainda sou o pior. Mas eu sei que vou subir porque Jesus Cristo um dia, através do seu Espírito, tocou em minha vida e disse: Denilson, cuidado, tá, meu filho? Se você não mudar, você vai para o inferno. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Me lembro até o dia quando foi e como foi. Foi um domingo, à noite. Mensagem do pastor Renato Gomes. E aquela mensagem fez com que eu tomasse uma atitude. Eu preciso crer em Jesus Cristo. Eu preciso lavar minhas vestes espirituais no sangue do Cordeiro. Eu preciso desse selo. Porque se eu morrer amanhã, eu vou para o céu. E quando eu tomei essa atitude, a experiência pessoal, não consigo passar para você o que eu senti, só sei que o que eu senti foi maravilhoso. Me arrependo? Não. Cometi muitos erros? Sim. Ainda estou nesse mundo. Mas vivi nessas mentiras? Vivi no engano? Não. Busquei viver a vontade de Deus. E assim será até quando Deus voltar. Repito, não me decepcionei, não quero voltar atrás na decisão tomada. E se amanhã Deus me chamar, eu vou para o céu. Você tem certeza disso? Você tem convicção disso? Segurança plena nisso? Se alguém chegar para você agora, vou te matar. Tranquilo, vou para um lugar melhor do que esse. Você teria coragem de falar isso? Ou você pensa, não, peraí, eu tenho muita coisa para viver ainda. Tem muita coisa para fazer. Não, peraí, eu não tenho certeza como vai ser. Se você tem dúvidas, pode ficar tranquilo que você não tem segurança nenhuma. E o selo de Deus não está em você. Agora, se você tem certeza para onde vais, qualquer hora é hora, qualquer momento é momento, está tudo bem. Que Deus possa te abençoar. E aí eu deixo o recado final. Se você não tem segurança, peça a Deus essa segurança. Diga no seu coração: Senhor, eu não tenho essa segurança. Você que está em casa também, se você não tem essa segurança, diga para Deus isso. Senhor, eu quero ter essa convicção. Eu sei que eu sou falho, eu sou limitado, erro pra caramba, não faço nada certo, né? Peco demais, vivo no pecado, faço muita coisa ruim. Mas eu quero ter essa segurança. Conserte minha vida, endireite meus passos, que eu possa ser um desses que estarão lá no céu cantando um cântico novo, louvando a um Deus maravilhoso, porque com certeza Ele quer que isso e quer para todos nós. Faça isso no seu coração e diga: Senhor, eu quero. Entregue sua vida a Deus, porque Ele está de braços abertos esperando. Antes que Ele venha, porque no dia que Ele vier, será para destinar você, eu e todos os homens ou para o céu ou para o inferno. O dia que Ele vier, não virá mais como dando chances para nós, mas virá para bater o martelo no que você escolheu: viver no engano ou viver a verdade. A escolha é sua. Vamos cantar?